Paz do Senhor a todos, estamos aí com a lição de jovens, aqui o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estou muito alegre com você que tem curtido os vídeos, tem curtido o canal, se inscreveu no canal, nos ajuda a divulgar. Agora tenho as aulas de adolescentes, aulas juvenis e aula para jovens, todas elas tenho gravado aí para que possamos estudar a palavra do Senhor. Comigo também tem o meu amigo Márcio Mainardes, que é o que passa a lição para adultos. E eu, jovens, juvenis e adolescentes. Que você venha curtir e assistir esse canal conosco e as aulas também. Essa aula aqui que fala Seu Reino Não Terá Fim. Convido você também a ver o blog Auxílio ao Aluno EBD. Auxílio ao Aluno da EBD, com o irmão Jardiel Albuquerque, que tem dado um apoio grande aí. Também um abraço lá para Janice da Costa, que também tem nos apoiado. Deus abençoe em nome de Jesus a vida desses irmãos, e do irmão Jardiel Albuquerque vai estar o link do blog dele, onde você pode acessar e verificar lá os subsídios que tem naquela lição. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá com a lição número 2 para jovens, que fala o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Essa lição que fala sobre o Evangelho de Mateus. São várias passagens que vão falar a respeito do Evangelho. Texto do dia: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco, Mateus 1:23. Síntese: a concepção de Jesus se deu por uma ação divina. Foi o resultado da ação direta do Espírito Santo sobre Maria, a serva do Senhor. Agora é quase 1h da manhã, né? Daí passa uma moto, quase 1h da manhã. Síntese: a concepção de Jesus se deu por uma ação divina. Foi o resultado da ação direta do Espírito Santo sobre Maria, a serva do Senhor. Objetivo: mostrar que Maria foi somente escolhida para ser a mãe terrena de Jesus, e não para ser mediadora entre Deus e os seres humanos. Aproveitando aqui, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Na continuação do versículo seguinte, ele vai dizer que é o único que fez o sacrifício na cruz do Calvário, que morreu pela humanidade. O segundo objetivo: as qualidades de José como escolhido para ser o pai terreno de Jesus. E o terceiro: esclarecer a concepção virginal de Jesus Cristo. Aí nós lemos o texto bíblico que vai falar que do nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Desposada é noiva de Jesus Cristo. Melhor, noiva de José. É 1h da manhã, né? Noiva de José aqui, desposada com José, tá? E vai até o versículo número 25, depois diz assim, aí vai falar de Jesus: e não o conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então ela estava desposada com José, ou seja, noiva de José. Depois ela ficou grávida, concebido do Espírito Santo. Olha que sobrenatural isso. Tópico de número 1. Já vamos para o tópico 1, que diz assim: Maria, a escolhida para ser a mãe de Jesus. Uma mulher daria à luz o Messias prometido. Então, na época do nascimento de Jesus, entre os judeus existia uma grande expectativa messiânica, pois acreditavam que o Messias os libertaria da opressão romana. Havia uma expectativa, então, das mulheres judias, na esperança de serem escolhidas para tamanha honra
a escolha dessas mulheres. Ficava uma expectativa, diz aqui o comentarista, quem seria essa mulher escolhida para nascimento de Jesus, que era o Messias que libertaria o povo. Então eu sempre falo que esperaria uma carruagem, algo gigante, tá vindo aí e tal, e ele apareceu montado numa jumentinha. Isso após o nascimento, o crescimento dele. E todo mundo esperando quem era esse que iria libertar. Aí que fala do texto messiânico, Isaías capítulo 7, versículo 14 e 16, complementado por Isaías 9, 1 a 6, que, para completar, que teve o privilégio de dar à luz a um menino, verdadeiro Messias de Israel, que Israel esperava. Ela foi o instrumento pela qual Deus se fez presente morando junto com seu povo. Deus conosco, Emanuel. Então a mulher deu à luz ao Messias, a Jesus Cristo. Aí fala aqui uma mulher escolhida para ser agraciada. E ele cita a Igreja Católica aqui que usa o termo Imaculada Conceição, em referência a Maria. O comentarista diz aqui que é um termo utilizado erroneamente por eles. Segundo a crença católica, ela foi preservada da mancha do pecado original desde a sua concepção. E aqui nós vemos e nós entendemos que o único que não pecou, que não teve pecado, foi Jesus Cristo. Uma mulher que diz sim para o plano divino. Maria realmente foi agraciada. O plano divino é lá de Gênesis 3 e 15, já que é a semente da mulher que nasceu Jesus. Todavia, ela estava na mesma condição de qualquer outro ser humano separado de Deus, portanto, totalmente dependente do ato salvífico de Cristo na cruz por qualquer um de nós. Aí ele cita Romanos 3,10, por quê? Porque não há ninguém, nem um justo sequer, e isso inclui Maria. Não há nenhum justo sequer na face da terra. No plano de Deus, a Virgem Maria estava destinada a ser mãe de Cristo, o Messias, o Salvador. Maria aceitou sem nenhuma restrição o convite de Deus, que foi feito por intermédio do anjo. Ela responde com firmeza, se colocando na posição de serva e se submetendo a tudo, com uma gripe, se submetendo a tudo. Então ela aceitou o plano divino, a mãe de Jesus. Continuando no texto, no tópico 2, nós vamos ver aqui que José, esposa da mulher que carregou Jesus em seu ventre. José era um homem honrado e de bom caráter. O casamento de José e Maria, segundo a tradição cultura judaica, o marido tinha o direito de anular o casamento. No caso fosse comprovado que a jovem não era mais pura virgem. Assim, José era obrigado a tornar público o fato de Maria ter engravidado antes do casamento. O casamento judeu, ele separaria em 3 etapas. A primeira ali, eles avisariam a família do casamento, que divulgariam para a família concordar. É a primeira etapa. Na segunda etapa, eles tornariam público isso, ou seja, eles ficariam noivos, que era essa etapa que estava acontecendo com que ela foi desposada. E a terceira etapa era o casamento. Então a primeira, as famílias eram conversadas, as famílias elas abençoavam os dois ali, depois a família concordava, depois era o noivado, que se tornava um anúncio público, e terceiro aí sim era o casamento. José, na verdade, ele tinha direito de divórcio, por causa do que? Ela está grávida. E detalhe, ele poderia informar as autoridades que poderiam apedrejá-la, como a lei de Moisés, lá de Deuteronômio 22, versículos 23 e 24. Ela poderia ser apedrejada. Mas o que José fez? José ouviu o anjo e José, ele aceitou Maria. Ele acreditou na história aqui, porque o anjo falou com ele. Maria seria envergonhada, punida e compromisso firmado entre eles seria desfeito. Mas ele, um homem honrado, bondoso e obediente a Deus, aceitou Maria.
José une Jesus à tradição messiânica davídica. No relato de Mateus, um anjo aparece a José em um sonho. Dessa forma, ele faz essa revelação e ele acredita, ele crê. José recebeu um papel importante também no plano divino. Ele teve o privilégio de cuidar e educar o Filho de Deus. José educou segundo a tradição judaica. Entenderam? Ele ensinou o filho dele a profissão, ensinou da forma judaica. E isso, diz o comentarista, não torna José canônico. Ou seja, José não tem poder, não é também alguém que vai intermediar. E sim Jesus Cristo. Ele foi o pai dele aqui, cuidou dele, mas ele não recebeu poderes para isso. A filiação de Jesus por intermédio de José lhe garantiu o título de filho de Davi, ligando à tradição messiânica davídica. O trono do Senhor não terminaria. Era essa continuação do trono que é eterno. No entanto, que confundiu os judeus a ponto de cegá-los para que não aceitassem Jesus como verdadeiro Messias e que seu reino não era deste mundo. Por isso não visava a glória humana, mas sim a justiça e bondade divina. Tópico 3 aqui, melhor, 2.3 eu acho, diz assim: o filho de José é rei de justiça e bondade. O modelo imperial existente na época do nascimento de Jesus era exercido com poder patriarcal e restrito, tanto Israel como as demais nações. Mas Jesus propõe um governo com estruturas mais justas. Jesus, como rei, fez uma releitura de alguns ícones do judaísmo, como por exemplo as tradições já existentes, da vontade de Deus que era desde o começo, dos ensinamentos de Moisés, dos profetas, de Davi. Os líderes religiosos judeus contemporâneos de Jesus acreditavam que a justiça era baseada somente no cumprimento da lei. E aqui Jesus questiona isso. Ele faz advertências rígidas contra o abuso de poder, luxúria, adultério, divórcio, avareza, exploração dos pobres. Assim, os valores e princípios do seu reino eram diferentes dos reinos terrenos. Era do céu. Ele demonstrava valores e princípios diferentes. Ele não aceitava as coisas erradas que estavam acontecendo. Ele demonstrava um reino que não haveria abuso de poder, que não haveria acepção de pessoas, que não haveria o adultério, que não haveria o divórcio da forma que eles faziam. Enjoava da esposa, arranjava uma mais jovem, divorciava da esposa. Não, Jesus, ele ensinou diferente para os fariseus e para o povo a respeito desse reino dele. No tópico 3, fala da concepção virginal de Jesus Cristo, um nascimento diferente dos relatos míticos. Existem algumas alegações errôneas e não bíblicas de que a concepção virginal de Cristo foi baseado no relato de mitos pagãos. Todavia, Mateus afirma que Maria simplesmente achou-se ter concebido o Espírito Santo, Mateus 1,18. Isso que ocorreu. O tópico 3.2, a concepção virginal de Jesus. Para comprovar o plano divino do nascimento virginal, Mateus não recorre à mitologia, e sim ao profeta Isaías, que está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que haveria um sinal e uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e fala do nome Emanuel. Então ele pega, para comprovar esse plano divino, ele não vai em mitologia, histórias, mas sim ao profeta Isaías, que tinha pregado isso, falado a respeito do que iria acontecer. No tópico 3 ali, fala a origem divina de Jesus. Quando se fala em concepção virginal, que está em questão é a preservação da virgindade de Maria no processo de concepção. Mateus evidencia a origem divina de Jesus por meio da narrativa da concepção sem ação humana, e sim uma ação divina, independente do casal escolhido para a missão de criar e educar
o Messias prometido. Assim, Jesus é apresentado como Messias divino. Após o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram vários filhos, Mateus 13:55. Aí é uma questão que há muita controvérsia, melhor, controvérsia não, controvérsia não existe, há muita discussão a respeito. Epifânio, ele diz em 382 d.C., que é uma ideia ortodoxa da Igreja Ortodoxa grega, que eles são meio-irmãos. Epifânio passa a explicar isso. Já Euvídio, 380 d.C., ele realmente diz que eles eram filhos mesmo, filhos de Maria e José. Essa é a ideia da maioria dos protestantes que acreditam nessa ideia. Já a Igreja Católica acredita na ideia de Jerônimo, em 383 d.C., Jerônimo, que considerou eles como primos. Essa é a ideia deles, de primos. A ideia de Epifânio, que fala de meio-irmãos, é que eles falam que José era um homem mais velho, que Maria já não era o primeiro casamento dele, que ele já tinha filhos anteriores. Essa é a ideia dele, que por isso que ele é citado uma vez, depois não é citado mais, que a ideia é que ele tinha morrido. E a ideia dos filhos que apareceram no meio-irmãos, por quê? Porque eram filhos de José e não de Maria. É uma ideia de Epifânio. Já a ideia que foi adotada de Jerônimo, a Igreja Católica adotou, que eles eram primos. Isso para eles foi o máximo. Por quê? Porque através dessa ideia, eles colocaram ela como Imaculada Conceição, como sem pecado, como virgem para sempre. Então, essa é a ideia desse primos que eles adotaram. Nós ficamos com a ideia de Ovídio, que eles eram filhos mesmo, dos dois, que é o final que fala aqui que José, em Mateus 13:55, tiveram vários filhos. Essa é a ideia. Mas fato é que algo sobrenatural aconteceu e Jesus nasceu e cumpriu-se aquilo que estava em Isaías, cumpriu-se aquilo que estava em Gênesis 3:15, Isaías 7:14, que fala aqui também a respeito desse cumprimento do que ocorreu. Então, tudo se cumpriu. Algo sobrenatural ocorreu, foi concebido pelo Espírito Santo. E a conclusão diz aqui: aprendemos que Maria e José eram tementes a Deus e foram agraciados por ele para ser os pais terrenos de Jesus. Então, quando foi apresentado, o anjo chegou e ela foi agraciada por ter essa gravidez. Ele para ser os pais terrenos de Jesus. No entanto, eram pessoas comuns, pecadoras, desprovidas de poder para a intermediação diante de Deus. Vimos também que a concepção de Jesus não está baseada em mitos, mas foi realmente uma ação divina. Tudo que ocorreu foi uma ação divina. Então a aula é isso. Eu queria agradecer a cada um que assistiu essa aula. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Curta lá o vídeo, assista, divulgue. E a próxima aula nós falaremos sobre o batismo de Jesus. Que você venha assistir, que você venha nos ajudar, que você venha divulgar o canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo. Eu quero mandar um abraço para todos da igreja que eu estou pastoreando lá, da Assembleia de Deus, do bairro São Jorge. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão nos assistindo aí. E é isso, pessoal. Até, fui.